Você já parou para pensar até onde uma pessoa pode ir para destruir alguém que ela um dia jurou amar? Eu tô falando de um nível de crueldade que você não vai acreditar que é real. Mas é. E o pior? Tudo isso aconteceu dentro de um tribunal, na frente de todo mundo, enquanto uma mulher grávida lutava não só pela vida dela, mas pela vida do bebê que carregava no ventre. Olha, eu sei que parece história de novela, mas jura pra você que o que você vai ouvir agora aconteceu de verdade. E o final? Cara, o final é tão satisfatório que você vai querer aplaudir de pé. Então, fica comigo até o fim, porque essa história tem reviravoltas que vão te deixar de queixo caído. Bom, vamos começar do começo. Amélia respirava com dificuldade. Cada respiração parecia uma batalha. O cheiro daquele tribunal misturava papel velho com desinfetante, e ela sabia que nunca mais ia esquecer aquele odor. Era o cheiro da traição, sabe? Aquele tipo de cheiro que gruda na sua memória e não sai mais. A barriga dela, enorme de 7 meses de gravidez, parecia pesar 1 tonelada. E não era só o peso físico, não. Era o peso emocional de tudo que estava acontecendo. Do outro lado da sala, lá estava ele, Ethan. O homem que ela amou por 10 anos, o homem com quem ela planejou uma vida inteira. Só que agora ele estava sentado com uma cara de pedra, frio, calculista. E a mão dele estava descansando no joelho de uma mulher que Amélia nunca tinha visto na vida até alguns meses atrás. Isabela, 24 anos, perfume barato, sorriso mais barato ainda. E quando Isabela olhou para a barriga de Amélia e depois para os olhos dela, cara, aquele sorriso maldoso disse tudo. Era tipo, eu ganhei. Você e essa coisa aí dentro de você não são nada. Naquela hora, Amélia percebeu que aquilo não era só um divórcio. Era uma execução. Eles queriam apagar a existência dela. E ela estava completamente sozinha naquele inferno. Agora, deixa eu te contar como tudo isso começou. A casa da Rua Sycamore era o sonho de Amélia. Como arquiteta, ela não tinha só projetado prédios e construções. Ela tinha projetado uma vida inteira. 10 anos de casamento com Ethan pareciam perfeitos. Sabe aquelas fotos de casamento que ficam na lareira? Era exatamente assim. 2 sorrisos brilhantes, uma promessa de pra sempre congelada no tempo. Ethan era o herdeiro carismático de uma empresa de logística de sucesso. Amélia era a arquiteta brilhante cujos projetos começavam a ganhar prêmios nacionais. Eles eram o casal. Aquele casal que todo mundo inveja, sabe? A história de amor moderna, o conto de fadas perfeito. Só que contos de fadas nem sempre têm final feliz. A primeira rachadura na porcelana apareceu numa terça-feira. Foi sutil. Uma ligação perdida. Uma desculpa vaga sobre uma reunião que atrasou. Depois outra. E outra. Logo, as noites virando madrugadas, viraram rotina. E tinha um perfume estranho grudado nos ternos do Ethan. Um perfume floral que Amelia nunca tinha sentido antes. Ele ficou distante. A risada dele ficou falsa. O toque dele virou mecânico, automático, sem amor. Amélia, sempre prática, tentou conversar. Tá tudo bem no trabalho, Ethan? Ela perguntou uma noite, com a mão no braço dele enquanto ele olhava para o nada na TV. Você parece ausente. Ele se afastou do toque dela. Tipo, literalmente se encolheu. É só estresse, uma fusão grande. Você não ia entender. Aquilo doeu mais do que uma mentira descarada. Ela, que tinha ajudado ele a montar planos de negócio às 2 da manhã na cozinha deles. Ela, que entendia cada detalhe de contratos e negociações. Agora era uma estranha, uma intrusa na própria vida dela. 2 semanas depois, a maior alegria da vida dela chegou, seguida logo pela maior tristeza. Um teste de gravidez positivo.
As mãos dela tremiam quando viu aquelas 2 linhas rosa. Depois de anos tentando, depois de um aborto espontâneo devastador 2 anos antes, aquilo parecia um milagre de verdade. Isso vai ser a cola, ela pensou. Isso vai trazer o Ethan de volta. Ela planejou um jantar especial. O bife favorito dele. Uma garrafa daquele vinho caro que eles estavam guardando. Colocou o teste positivo numa caixinha de presente do lado do prato dele. Quando ele chegou em casa, Mal olhou para a mesa. A gente precisa conversar, ele disse, a voz dele gelada, sem emoção nenhuma. O coração de Amélia despencou. Eu também tenho algo para te contar, algo maravilhoso. Amélia, eu quero o divórcio. As palavras sugaram todo o oxigênio da sala. A caixinha de presente na mesa de repente pareceu patética. Uma lembrancinha infantil. A alegria dela se transformou num nó gelado e duro no estômago. O quê? Ethan, não. A gente pode resolver isso, seja lá o que for. A voz dela quebrou. Eu tô grávida, amor. A gente vai ter um bebê. Ela observou o rosto dele, rezando, implorando para ver um lampejo de choque, de alegria, de qualquer coisa que não fosse o que ela viu. Era uma indiferença fria e calculada. Ele olhou para a caixinha, depois para ela. Os olhos dele pareciam pedras de gelo. Isso é impossível. Ele disse, seco. Impossível? Do que você está falando? É um milagre! Não, ele repetiu, a voz ficando mais dura. É impossível, porque essa criança não é minha. O mundo de Amélia desmoronou. Virou pó. A acusação era tão vil, tão distante de qualquer realidade que ela conhecia, que ela nem conseguiu processar. Ela riu. Uma risada histérica, quebrada. Isso é loucura, Ethan. Claro que é seu. De quem mais seria? Foi aí que ele contou sobre a Isabela, uma estagiária de 24 anos na empresa dele. Ele falava dela com uma admiração distante, tipo quem descreve um carro novo. Disse que ia deixar Amélia por ela. E então veio o golpe final, devastador. Eu fui num urologista 6 meses atrás, Amélia, Dr. Peterson. Eu sou estéril. Aquele aborto que você teve foi melhor assim. Eu não posso ter filhos. Ele empurrou uma pasta pela mesa. Aqui estão os documentos. Meu advogado tem cópias. Com as mãos tremendo, ela abriu a pasta. Dentro tinha laudos médicos com carimbos oficiais, cheios de termos técnicos que ela não entendia. Mas a conclusão, no fim de uma página, era clara e brutal. A zoospermia. Contagem 0 de espermatozoides. Era mentira. Tinha que ser mentira. Mas os papéis pareciam tão reais. O homem que ela tinha amado por uma década estava ali na frente dela. Um completo estranho, acusando ela da maior traição possível enquanto confessava a dele. Ele não estava só deixando ela. Ele estava tentando destruir completamente o caráter dela, negar o próprio filho e jogar ela para fora com nada além de vergonha. Ele terminou de arrumar a gravata como se estivesse falando do clima. O divórcio deve ser simples. Você assina os papéis. A gente vende a casa e você vai embora. Começa sua vida nova com quem quer que seja o pai de verdade. Eu não vou pagar 1 centavo por uma criança que não é minha. Naquela hora, Amélia percebeu com uma clareza assustadora que a luta estava só começando. Aquele não era um homem partindo aqui o coração dela. Era um homem tentando destruir a alma dela. E quando ela sentiu os primeiros movimentos protetores da vidinha dentro dela, ela soube que não ia deixar ele vencer. A primeira reunião com a advogada dela, Eleanor Vance, foi um borrão de lágrimas e documentos tremendo nas mãos. Eleanor era uma mulher na casa dos 50, olhos afiados e inteligentes que não perdiam nada, com uma reputação de ser um tubarão de terno. Ela ouviu a história toda de Amélia sem interromper, os dedos entrelaçados, a expressão impossível de ler. Quando Amélia terminou, Eleanor pegou o laudo médico que Ethan tinha dado.
Examinou sob a luz do abajur da mesa, a testa franzida. Dr. Alistair Peterson, ela leu em voz alta. Urologista respeitável. O laboratório é credenciado. Na superfície, Amélia, isso é prova irrefutável. Mas é mentira, Eleanor, Amélia sussurrou, apertando a barriga. Eu nunca fiquei com outro homem. Esse bebê é do Ethan. Eu sei que é. Eu acredito em você, Eleanor disse, a voz suavizando pela primeira vez. Homens como Ethan Ashford não só traem. Eles constroem fortalezas de mentiras para proteger o patrimônio deles. Ele não tá só se divorciando de você. Ele tá tentando acionar a cláusula de infidelidade no acordo pré-nupcial de vocês. Se ele conseguir provar que você traiu, ele sai com tudo. As ações da empresa, a casa, o portfólio de investimentos. E você sai sem nada. A crueldade disso tudo era de tirar o fôlego. O acordo pré-nupcial que o pai dele tinha insistido tinha parecido só uma formalidade na época. Agora estava sendo transformado numa arma contra ela e o bebê dela. As semanas seguintes foram um inferno vivo. O advogado do Ethan, um cara escorregadio chamado Marcus Davis, começou uma campanha sistemática de assédio. Entraram com pedidos exigindo uma lista de todos os homens que Amélia tinha conversado no último ano. Pediram os registros do celular e e-mails dela, procurando qualquer sinal de impropriedade. Eles estavam construindo uma narrativa, tijolo por tijolo, de Amelia como uma adúltera promíscua e interesseira que tinha tentado prender um homem estéril com o filho de outro cara. Enquanto isso, Isabela estava adorando o novo papel dela. Ela se mudou para o apartamento de luxo do Ethan, um lugar que Amélia tinha ajudado a projetar. As redes sociais dela viraram uma exibição berrante da vida nova deles. Selfies no conversível do Ethan, vídeos de compras caras, fotos jantando nos restaurantes que Amélia e Ethan costumavam chamar de nossos. Numa postagem particularmente cruel, Isabela posou com a mão na barriga lisinha dela. A legenda dizia: construindo nosso futuro livre de bagagem. Amor verdadeiro, sem complicações. Os amigos e a família de Amélia se uniram em volta dela. A irmã Chloe se mudou para casa, agindo como uma guardiã feroz contra a feiura do mundo. Mas a humilhação pública era corrosiva. Sussurros a seguiam no mercado. Amigos antigos se afastaram, sem saber no que acreditar. A história que Ethan e Isabela estavam vendendo era simples, escandalosa e, graças às provas médicas, tragicamente acreditável. Eleanor Vance, porém, não desanimou. Tem algo errado nesses documentos. Ela refletiu durante uma sessão de estratégia tarde da noite, batendo no arquivo. Um homem descobre que é estéril e o primeiro movimento dele não é devastação ou terapia, mas usar isso imediatamente como arma legal. O timing é perfeito demais. É como se ele tivesse isso guardado, esperando o momento certo. Elas decidiram combater fogo com fogo. Eleanor entrou com uma ação contrária por difamação e exigiu um exame médico independente para o Ethan. O advogado dele lutou com unhas e dentes. Meu cliente já forneceu prova médica irrefutável da condição dele, Davis argumentou numa audiência preliminar. Submetê-lo a mais testes invasivos não é nada além de tática de assédio de uma mulher desesperada pega numa mentira. O juiz, um homem severo mas justo chamado juiz Thompson, hesitou. Senhorita Vance, a senhora está fazendo uma acusação séria de fraude. Tem alguma evidência sugerindo que esses documentos não são o que parecem ser? Apenas a palavra da minha cliente, meritíssimo, Eleanor admitiu, e uma convicção profunda de que um homem está tentando abandonar a esposa grávida e o filho não nascido com uma ficção conveniente e cruel. Pedimos que o tribunal obrigue um teste de DNA quando a criança nascer. Quando nascer, então meu cliente deve suportar meses de humilhação pública
e emaranhamento financeiro baseado nessa alegação sem fundamento. Davis rebateu suavemente. Rejeitamos isso. Queremos resolver agora. O juiz Thompson suspirou, esfregando as têmporas. O tribunal não vai obrigar um exame médico do Sr. Ashford neste momento, dada a evidência apresentada. Vamos proceder baseados nos documentos em mãos. Uma audiência final está marcada para 29 de setembro. Estejam preparados para apresentar os argumentos finais. Foi um golpe devastador. Elas estavam sendo forçadas a lutar nos termos do Ethan, com a evidência fabricada dele no centro do caso. Quando Amélia saiu do tribunal naquele dia, viu Ethan e Isabela esperando o carro. Isabela pegou o olhar dela e articulou a palavra acabou, com um sorriso triunfante antes de se inclinar para beijar Ethan apaixonadamente. O estresse estava cobrando um preço físico. Amélia sofria de enjoo constante, dores de cabeça e uma ansiedade profunda e roedora que nunca cessava. O bebê, o pequeno milagre dela, parecia mais um segredo frágil que ela tinha que proteger de um mundo determinado a negar a própria existência dele. Ele não vai sair impune disso, Eleanor jurou, a mão no braço de Amélia. Só precisamos encontrar aquele único fio solto que desfaz a mentira inteira dele. E confia em mim, sempre tem um fio solto. A manhã do dia 29 de setembro amanheceu cinza e opressiva. O céu, um espelho perfeito do espírito de Amélia. Com 7 meses de gravidez, cada movimento era um esforço. Os tornozelos inchados, uma dor persistente instalada profundamente na lombar. Chloe ajudou ela a se vestir, escolhendo um vestido de maternidade azul marinho simples e elegante, uma armadura de dignidade tranquila contra a vulgaridade que ela estava prestes a enfrentar. Lembra, você é forte e você está dizendo a verdade, Chloe disse, apertando as mãos dela. Isso é mais do que eles podem dizer. O tribunal era um espaço frio e cavernoso que parecia amplificar cada som. O farfalhar de papel, o rangido de um sapato, as tosses baixas e julgadoras da galeria. Ethan e Isabela já estavam sentados na mesa oposta. Ethan parecia impecável, num terno carvão escuro, o rosto uma máscara de vitimização composta. Isabela sentou ao lado dele, não com a equipe jurídica, mas logo atrás dele, uma presença silenciosa e sorridente. Ela usava um vestido vermelho, sangue justo, totalmente inapropriado para o local, uma provocação deliberada. Ela parecia um abutre esperando pela morte. O processo começou. O advogado do Ethan, Sr. Davis, foi o primeiro a apresentar o argumento. Pintou um quadro de Ethan como um homem tragicamente traído. Falou do desejo profundo do Ethan por uma família, a devastação dele ao descobrir a infertilidade e a subsequente descoberta devastadora da infidelidade da esposa. Sr. Ashford não queria acreditar, Davis disse, a voz pingando falsa simpatia. Mas os fatos, meritíssimo, são coisas teimosas. Os laudos médicos que submetemos como anexo A são inegáveis. E a gravidez da Sra. Ashford é lamentavelmente a prova viva do engano dela. Quando Ethan subiu no banco das testemunhas, era a imagem da tristeza ensaiada. Falou do amor dele por Amélia no passado, a voz falhando em todos os momentos certos. Recontou o dia que recebeu o diagnóstico médico, alegando que tinha muita vergonha e o coração partido demais para contar para Amélia imediatamente. Eu estava lidando com isso, ele disse, olhando para o juiz com olhos suplicantes e sinceros, aceitando o fato de que eu nunca poderia ser pai. E então ela me disse que estava grávida. Meu mundo simplesmente desmoronou. A traição foi absoluta. Amélia sentou ouvindo, um grito silencioso se construindo no peito dela. Cada palavra era mentira, uma performance cuidadosamente elaborada. Ele era um estranho para ela, um monstro usando o rosto do marido dela. Ela podia sentir o bebê chutando, um ritmo frenético e angustiado, como se pudesse sentir o veneno na sala. Então,
foi a vez de Eleanor Vance interrogar. Ela se aproximou do banco das testemunhas com uma graça calma e predatória. Sr. Ashford, o senhor alega que recebeu esse diagnóstico 6 meses atrás, correto? Sim, isso mesmo. E o senhor visitou o Dr. Peterson no dia 12 de março deste ano, correto? Sim. O senhor pode fornecer ao tribunal qualquer prova dessa consulta? Um registro de agenda, confirmação por e-mail, recibo do cartão de crédito do copagamento? Ethan hesitou por uma fração de segundo. Acho que paguei em dinheiro. Era um assunto delicado. Eu não queria deixar rastros. Que conveniente, Eleanor notou secamente. O senhor se preocupou em não deixar rastros de uma consulta médica, mas não do caso que estava tendo com sua estagiária, senhorita Isabella Rossi, que, segundo registros telefônicos, começou muito antes desse suposto diagnóstico. Davis se levantou. Objeção. O relacionamento pessoal do meu cliente não está em julgamento aqui. Pelo contrário, Eleanor retrucou. Fala diretamente sobre o caráter e credibilidade dele. Ele está pedindo para o tribunal acreditar que é um homem honesto, traído pela esposa, enquanto ele mesmo estava envolvido num caso de longa duração. Estabelece um padrão de engano. Acatada, o juiz Thompson disse com um suspiro cansado. Mas pise com cuidado, senhorita Vance. Eleanor continuou pressionando, destruindo as inconsistências na história do Ethan. Apontou momentos onde a linha do tempo dele não batia, mas, sem evidência concreta para refutar os documentos médicos, era como jogar pedrinhas contra uma parede de fortaleza. Ethan e o advogado dele tinham resposta para tudo. O ar na sala ficou denso de tensão. Amélia sentiu uma onda de tontura tomar conta dela. O estresse, as mentiras, a atmosfera sufocante. Tava tudo ficando demais. Ela pressionou a mão no baixo abdômen, tentando respirar através da sensação súbita e aguda de cãibra. Finalmente, Amélia foi chamada ao banco das testemunhas. As pernas dela pareciam chumbo enquanto ela fazia o caminho até a caixa de testemunhas. O coração martelando contra as costelas. Daquela posição, ela conseguia ver o rosto da Isabella claramente. A mulher mais jovem nem tentava esconder o desprezo. Ela se inclinou para frente, os olhos brilhando com malícia, um sorriso triunfante estampado no rosto. Era o olhar de alguém que já tinha vencido e estava simplesmente saboreando a humilhação pública final da perdedora. Sr. Davis se aproximou dela. O sorriso predatório. Senhora Ashford, ele começou, o tom enganosamente gentil. Deve ser muito difícil para a senhora estar aqui na sua condição. É sim, Amélia conseguiu falar, a voz mal passando de um sussurro. E a senhora mantém, apesar da evidência médica irrefutável em contrário, que meu cliente, um homem estéril, é o pai da sua criança. Ele é o único homem com quem eu já estive, Amélia disse, a voz ganhando uma lasca de força. Esta é a criança dele. Davis riu. Um som baixo e condescendente. Uma fantasia tocante, Sra. Ashford, mas estamos num tribunal, um lugar de fatos. Deixa eu perguntar claramente. Quem é o pai da sua criança? É um colega? Um amigo antigo? A senhora pode contar para o tribunal? Talvez possamos acabar com essa farsa hoje. A acusação, tão descarada e cruel, mandou uma nova onda de dor através dela. Dessa vez foi mais aguda, uma cãibra ardente que roubou o fôlego dela. Ela engasgou, se curvando ligeiramente no banco das testemunhas. Eu preciso de um momento, ela gaguejou, a visão começando a embaçar nas bordas. Do outro lado da sala, Isabella soltou uma risada baixa e desdenhosa. Foi um som pequeno, mas no silêncio tenso do tribunal, ecoou como um tiro. A risada de Isabella foi a faísca que acendeu a gasolina. Foi um som de pura crueldade, não adulterada. Não era só uma risada. Era uma rejeição da dor de Amélia, uma zombaria da gravidez dela,
uma celebração do sofrimento dela. Toda, cabeça no tribunal, se virou em direção a Isabela. Até Ethan pareceu momentaneamente chocado com a audácia dela. A expressão presunçosa do Sr. Davis vacilou. Os olhos do juiz Thompson se estreitaram em fendas perigosas, o rosto escurecendo como uma nuvem de tempestade. "Silêncio no meu tribunal!" ele trovejou, a voz rachando como um chicote. O som do martelo dele batendo na madeira foi explosivo. "Mais um surto desse, senhorita Rossi, e eu a retiro daqui e a prendo por desacato." O sorriso de Isabela sumiu, substituído por um lampejo de medo. Mas o dano estava feito. O som tinha se enfiado na alma de Amélia, torcendo mais fundo a faca da humilhação. E então, a dor intensificou. Não era mais cãibra. Era uma sensação aguda e rasgante de fogo se espalhando pelo abdômen dela. Uma onda de náusea e terror caiu sobre ela. Ela olhou para as mãos que agarravam a borda do banco das testemunhas e então para baixo. Uma mancha vermelho escuro começou a florescer na frente do vestido azul marinho dela. A respiração dela falhou. Um grito estrangulado escapou dos lábios dela. "Meu Deus!" Eleanor Vance estava de pé num instante. "Meritíssimo! Minha cliente precisa de assistência médica agora!" O tribunal explodiu em caos. A irmã de Amélia, Chloe, gritou da galeria. Um oficial já estava no telefone chamando paramédicos. O juiz Thompson estava de pé, o rosto uma máscara de alarme e fúria, gritando por ordem. O mundo de Amélia estava encolhendo até um ponto minúsculo de terror. Os rostos em volta dela embaçaram. Os sons se tornaram um rugido distante. As únicas coisas que ela conseguia focar eram a dor implacável e a visão horrorosa do sangue se espalhando. "Meu bebê", ela pensou, um grito frenético e primitivo na mente dela. "Não, não, não, meu bebê." Através da névoa do pânico, os olhos dela instintivamente encontraram Ethan. Ele estava de pé, o rosto pálido, um olhar de choque genuíno finalmente quebrando a fachada composta dele. Mas não era a preocupação que ela viu lá. Era aborrecimento, inconveniência. O colapso dela era uma interrupção no plano perfeitamente orquestrado dele. E então o olhar dela deslizou para Isabela. Enquanto todo mundo estava num estado de alarme, Isabela estava simplesmente observando. O medo inicial da reprimenda do juiz tinha ido embora. No lugar, havia um olhar de fascinação mórbida e fria. Quando os olhos de Amélia encontraram os dela, os lábios de Isabela se curvaram por um segundo num sorriso triunfante minúsculo. Era um olhar que dizia: "Bom, deixa a bagagem se resolver sozinha." Aquela única expressão fugaz de pura malícia foi a última coisa que Amélia viu antes da visão dela tunelar para o preto, e ela desabou para frente, inconsciente no banco das testemunhas. O tribunal se tornou um redemoinho de movimento. Paramédicos entraram correndo, gritando termos médicos enquanto cuidadosamente levantavam Amélia numa maca. Eleanor estava ao lado dela, a compostura profissional despedaçada, o rosto marcado com medo e raiva. O juiz Thompson bateu o martelo de novo e de novo. "Este tribunal está em recesso até novo aviso. Liberem a sala, todo mundo para fora." Enquanto os paramédicos tiravam Amélia, um rastro de gotas vermelho brilhante marcava o caminho dela. Eleanor pausou na porta. Ela se virou e fixou Ethan e Isabela com um olhar tão venenoso que poderia ter coalado leite. "Vocês fizeram isso?" Ela sibilou, a voz baixa e tremendo de fúria. "Os dois. Espero que estejam orgulhosos." Ethan recuou, mas Isabela simplesmente levantou uma sobrancelha perfeitamente esculpida, a imagem da inocência despreocupada. As portas do tribunal se fecharam, deixando para trás uma cena de desarranjo e um cheiro metálico persistente de sangue. A mentira cruel finalmente tinha derramado sangue, e ninguém sabia se o custo seria uma vida ou duas. Amélia acordou com o bip rítmico constante de um monitor cardíaco
e o cheiro estéril de um quarto de hospital. Por um momento aterrorizante, ela não conseguia lembrar onde estava ou o que tinha acontecido. Então, os eventos do tribunal inundaram de volta. A dor, o sangue, o sorriso vicioso de Isabela. Um soluço ficou preso na garganta dela e ela instintivamente alcançou a barriga. Ainda estava lá, um monte firme e arredondado debaixo do cobertor fino do hospital. Calma, querida. Você tá bem. O bebê tá bem. A voz de Chloe. Amélia virou a cabeça para ver a irmã sentada ao lado da cama, os olhos avermelhados, mas o sorriso gentil. Eleanor Vance estava perto da janela, os braços cruzados, a expressão sombria. O bebê, Amélia sussurrou, a voz rouca. Um lutador, igualzinho à mãe dele, Chloe disse, a voz grossa de emoção. O médico disse que foi uma hemorragia subcoriônica provocada por estresse extremo. Conseguiram parar o sangramento, mas você está em repouso absoluto. Precisam te manter em observação. Um alívio tão potente que pareceu uma onda física lavou sobre Amélia. O bebê estava seguro. O terror começou a recuar, substituído por uma raiva fria e latente. O estresse que eles tinham colocado nela, a campanha deliberada e maliciosa de crueldade, quase tinha custado tudo para ela. Eleanor caminhou até a cama. Amélia, ela disse, a voz firme. O que aconteceu hoje foi imperdoável e muda tudo. O juiz Thompson está furioso. Ele viu o que eles fizeram. Ele viu Isabela rir. Ele viu você desabar. O teatrinho acabou. Agora a gente termina isso. Mas como? Amélia perguntou, sentindo uma onda familiar de desesperança. Os documentos. O tribunal ainda está considerando eles. Não vamos refutar os documentos, Eleanor disse, uma luz estranha e feroz nos olhos. Vamos torná-los irrelevantes. Vamos provar agora mesmo que Ethan Ashford é o pai da sua criança. Mas o juiz negou nosso pedido de teste de paternidade. Ele negou um pedido para forçar Ethan a ser testado. Ele nunca disse nada sobre você. Eleanor se inclinou mais perto. Existe um procedimento. Chama teste de paternidade pré-natal não invasivo na IPT. Eles tiram uma amostra de sangue de você, a mãe, e um simples swab de bochecha do suposto pai. O DNA livre e flutuante do bebê está presente na sua corrente sanguínea. Eles conseguem isolar e comparar com o DNA do pai. É mais de 99% preciso. Uma faísca de esperança acendeu no peito de Amélia. A gente pode fazer isso? Pode forçar o Ethan a dar uma amostra? Não precisamos forçar, Eleanor disse, um sorriso lento e astuto se espalhando pelo rosto. Ethan é uma criatura de hábitos e vaidade. Todo dia, de manhã, ele toma uma marca específica de chá verde e usa uma escova de dente sônica. Ele é meticuloso. Ele acha que é muito mais esperto que todo mundo. Os olhos de Amélia se arregalaram quando ela entendeu. Você vai conseguir o DNA dele sem ele saber. Eu não vou, Eleanor corrigiu. Mas conheço alguém que pode. Um investigador particular. Muito bom, muito discreto. Fiz uma ligação enquanto você dormia. Enquanto Ethan e o advogado dele estão ocupados comemorando o que acham que é uma vitória, a gente vai puxar o tapete de debaixo deles. Vamos precisar de uma amostra sua também. Uma enfermeira entrou para tirar sangue de Amélia para os testes de rotina. E com um aceno de Eleanor, ela tirou um tubo extra para o laboratório de genética. O plano estava em movimento. Parecia perigoso, audacioso, mas era o único movimento que elas tinham. As próximas 48 horas foram agonizantes. Amélia estava confinada à cama do hospital. A única conexão dela com o mundo exterior sendo as atualizações de Chloe e as ligações determinadas de Eleanor. O investigador particular, um ex-detetive de polícia chamado Jack Corian, era um fantasma. Ele entrou e saiu da vida de Ethan sem deixar rastro. No segundo dia,
Eleanor visitou com um pequeno saco de evidência selado. Dentro tinha uma cabeça de escova de dente. Ele conseguiu, Eleanor disse, a voz triunfante. Do lixo do banheiro da cobertura do Ethan hoje de manhã. Ele trocou por uma nova idêntica. Ethan nunca vai saber. Vou levar isso para o laboratório eu mesma. Eles concordaram em fazer as pressas dadas às circunstâncias. Vamos ter os resultados em 3 a 5 dias úteis. Deitada naquela cama de hospital, Amélia sentiu uma mudança dentro dela. O medo ainda estava lá, mas estava sendo eclipsado por uma determinação endurecida. Ela tinha sido vítima por tempo demais. Tinha absorvido as mentiras deles, a crueldade deles, o desprezo deles. Agora, ela era parte de um contra-ataque. Eles pensavam que tinham quebrado ela, mas só tinham forjado a dor e o terror dela em aço. No dia da alta, Eleanor ligou. O tribunal reconvocou para hoje à tarde, ela disse. O juiz Thompson quer concluir o caso. O advogado do Ethan está empurrando para um julgamento sumário a favor deles, citando sua instabilidade emocional. Eles estão tentando usar seu colapso contra você. A gente tem os resultados? Amélia perguntou, o coração batendo forte. Houve uma pausa do outro lado da linha. Estão sendo entregues por malote diretamente no tribunal. Eu não vi. Ninguém viu. Vão ser abertos pela primeira vez na frente do juiz. Era uma aposta aterrorizante. Mas quando Amélia se vestiu, escolhendo o mesmo vestido azul marinho, agora profissionalmente limpo, ela se sentiu pronta. Dessa vez, ela não estava entrando naquele tribunal como vítima. Ela estava entrando como uma mãe armada, com a única coisa que eles não podiam mentir para escapar. A verdade selada num envelope. Voltar para o tribunal parecia surreal, como entrar de volta num pesadelo. Mas dessa vez, algo era diferente. O ar de confiança presunçosa que tinha cercado Ethan e Isabella tinha ido embora, substituído por uma impaciência tensa. Eles queriam aquilo acabado. O colapso dramático de Amélia tinha claramente abalado o juiz e lançado um manto de simpatia sobre ela que eles estavam ansiosos para dissipar. Amélia caminhou com uma postura deliberada e firme, a mão descansando protetoramente na barriga. Ignorou os sussurros da galeria e o olhar venenoso de Isabella. Sentou ao lado de Eleanor e encontrou os olhos da advogada, dando um único aceno determinado. Todos de pé, o oficial de justiça anunciou. O juiz Thompson entrou, o rosto uma máscara inescrutável de autoridade judicial. Ele sentou e examinou a sala, o olhar demorando por um momento em Amélia, um lampejo de algo ilegível nos olhos antes de voltar essa atenção para os advogados. Sr. Davis, ele começou, a voz um trovão baixo. O senhor apresentou o pedido de julgamento sumário. Prossiga. Davis levantou, exalando confiança. Meritíssimo, os eventos da última sessão, embora infelizes, só servem para destacar o desespero da ré. Meu cliente, Sr. Ashford, forneceu prova científica concreta da infertilidade dele. A Sra. Ashford não forneceu nada além de explosões emocionais e alegações sem fundamento. Está claro que ela é uma narradora não confiável da própria vida. Pedimos ao tribunal que ponha fim a essa farsa, julgue a favor do Sr. Ashford e finalize este divórcio, baseado nos termos do acordo pré-nupcial. O juiz Thompson ouviu, a expressão inalterada. Senhorita Vance, sua resposta? Eleanor levantou devagar, uma pasta nas mãos. Meritíssimo, o Sr. Davis está correto sobre uma coisa. Este é um lugar de fatos. E embora minha cliente tenha sido submetida a uma campanha de abuso emocional projetada para quebrar o espírito dela, uma campanha que quase custou a vida da criança dela, bem aqui, neste tribunal. Estamos agora preparados para introduzir um novo fato definitivo nestes procedimentos. Ela caminhou em direção à bancada do juiz. Obtivemos, com grande esforço e despesa pessoal, os resultados de um teste de paternidade pré-natal, não invasivo,
conduzido por um laboratório de genética certificado e nacionalmente reconhecido. O teste compara o perfil de DNA fetal do sangue da minha cliente com o perfil de DNA do Sr. Ethan Ashford. Um suspiro coletivo atravessou o tribunal. Davis estava de pé, o rosto ficando vermelho manchado. Objeção! Objeção meritíssimo! Isso é uma violação ultrajante da privacidade do meu cliente. Como eles obtiveram o DNA dele? Isso é inadmissível. É fruto da árvore envenenada. É, Sr. Davis. Eleanor rebateu suavemente, nem se virando. O DNA foi obtido de um item descartado na própria casa da minha cliente, uma casa da qual ele ainda é legalmente coproprietário. Nenhuma lei foi quebrada. Mas a objeção frenética do seu cliente fala volumes, não fala? O juiz Thompson levantou a mão, silenciando os dois. Olhou para Eleanor. A senhora tem esses resultados consigo, senhorita Vance? Acabaram de ser entregues por um malote aprovado pelo tribunal. Meritíssimo! Eleanor disse, gesticulando para o oficial de justiça, que segurava um grande envelope manila selado. Estão lacrados. Ninguém nesta sala os viu. O juiz encarou o envelope por um longo momento silencioso. O destino de todos na sala parecia pender naquele pequeno espaço de ar entre o oficial e a bancada. Ele olhou para Ethan, cujo rosto tinha ficado pálido. Olhou para Isabela, que estava sussurrando furiosamente no ouvido de Ethan. Finalmente, os olhos dele pousaram no rosto de Amélia, no terror esperançoso e tranquilo dela. Oficial, traga-me o envelope, o juiz comandou. Davis balbuciou. Meritíssimo, devo protestar. Seu protesto é anotado e rejeitado, Sr. Davis, o juiz Thompson disse, a voz revestida de aço. O senhor e seu cliente basearam todo o caso numa alegação científica. Não podem agora se opor quando apresentados com outra. O senhor renunciou à privacidade médica ao introduzir o anexo A. Agora, sente-se. Derrotado, Davis afundou na cadeira. O oficial colocou o envelope pesado na bancada. O tribunal inteiro prendeu a respiração. O juiz Thompson pegou um abridor de cartas e, com uma lentidão deliberadamente teatral, cortou o lacre. Puxou uma pilha grossa de papéis. Leu a primeira página, os olhos percorrendo os dados técnicos. Depois, leu a segunda. A expressão permaneceu neutra, mas um músculo tremeu na mandíbula dele. Ele olhou para cima, o olhar varrendo o tribunal antes de pousar diretamente em Ethan Ashford. Sr. Ashford, o juiz disse, a voz perigosamente quieta. Todo o seu caso descansou sobre o anexo A, um laudo médico declarando que o senhor tem azospermia e é medicamente estéril. Sim, meritíssimo. Isso está correto, Ethan disse, a voz tensa. O juiz Thompson levantou o papel na mão. Segurou por um momento. Então, com um movimento súbito e violento, ele bateu na superfície da bancada. O som ecoou como um tiro na sala silenciosa. Isabela pulou. Ethan recuou como se tivesse sido golpeado. Então, pode explicar a este tribunal. O juiz rugiu. A voz agora um berro poderoso e furioso que sacudiu as próprias paredes. Por que este laudo de DNA declara que existe uma probabilidade de 99,9% de que o senhor é o pai biológico da criança não nascida de Amélia Ashford? O mundo parou. Amélia sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Lágrimas de vindicação, de alívio, de puro triunfo não adulterado. Ao lado dela, Eleanor apertou a mão dela, um sinal silencioso de vitória. Do outro lado da sala, a mandíbula de Isabela caiu, o rosto perfeitamente maquiado se contorcendo numa máscara de descrença e horror. Ela encarou Ethan, os olhos arregalados de fúria e traição. E Ethan simplesmente quebrou. A máscara do marido charmoso e injustiçado se estilhaçou em 1.000.000 de pedaços. A cor drenou do rosto dele, e ele encarou a bancada do juiz como se estivesse olhando para o próprio carrasco.
O arquiteto da mentira tinha acabado de ver toda a fortaleza dele desmoronar em pó ao redor dele. As palavras do juiz pairaram no ar. Uma sentença de morte para as mentiras de Ethan. O tribunal, que tinha segurado uma respiração coletiva, exalou numa cacofonia de sussurros frenéticos e suspiros chocados. Para Amélia, o som de 99,999% não era só um número. Era o som do mundo dela voltando ao eixo. Era o som da criança dela sendo reconhecida, da própria integridade dela sendo restaurada. Lágrimas, quentes e silenciosas, escorreram pelas bochechas dela. Não lágrimas de tristeza, mas de uma vindicação tão profunda que parecia um peso físico sendo levantado da alma dela. Ao lado dela, Eleanor apertou a mão dela, uma pressão firme e aterradora que dizia: "Conseguimos." Do outro lado da sala, a fortaleza de mentiras que Ethan tinha construído tão cuidadosamente não foi apenas violada, foi vaporizada. O advogado dele, Sr. Davis, parecia que tinha levado um soco. O rosto, normalmente uma máscara de confiança escorregadia, tinha virado um cinza pastoso e manchado. Ele remexeu os papéis com mãos trêmulas, como se uma resposta pudesse ser encontrada na tinta, a mente visivelmente se esforçando para encontrar um ponto de apoio num cenário que tinha acabado de desabar num abismo. Ele era um oficial do tribunal que tinha conscientemente, ou no mínimo com cegueira deliberada, apresentado evidência fraudulenta. A carreira dele estava passando na frente dos olhos. Mas foi a reação de Isabela que foi mais espetacular. A mandíbula dela, que tinha caído em descrença, fechou com força. A máscara da parceira elegante e solidária não só escorregou, ela arrancou e botou fogo. O rosto lindo dela, uma ferramenta que ela tinha usado com tanta precisão, se contorceu numa máscara de pura fúria reptiliana. Ela se lançou em direção a Ethan, a voz não mais um sussurro sedutor, mas um grito venenoso que cortou o tribunal atordoado. "Você me disse que era estéril. Você jurou para mim. Você sentou na minha frente no restaurante mais caro dessa cidade, olhou nos meus olhos e jurou no túmulo do seu pai que não podia ter filhos. Isso também foi mentira? Tudo isso foi mentira?" "Senhorita Rossi, vai se controlar ou vou fazê-la ser amordaçada e presa por desacato." O juiz Thompson trovejou, a voz uma onda de maré de autoridade que momentaneamente a silenciou, mas o foco dele agora estava fixado em Ethan com uma intensidade que era aterrorizante de ver. "Sr. Ashford," o juiz disse, a voz caindo de volta para aquele nível perigosamente calmo que precede uma tempestade. "Este tribunal recebeu 2 peças contraditórias de evidência científica. Uma delas é mentira. Uma delas foi fabricada e submetida com a intenção expressa de fraudar este tribunal, difamar uma mulher e renegar sua própria carne e sangue. Isso, senhor, é perjúrio, é crime grave e carrega sentença de anos na prisão." Ethan, cujo rosto estava branco como lençol, começou a gaguejar. Parecia um boneco cujas cordas tinham sido cortadas. Eu não entendo. O laudo, Dr. Peterson, deve ser um erro. O laboratório, talvez eles erraram." Ele olhou desesperadamente para o advogado, mas Davis se recusou a encontrar o olhar dele, de repente fascinado por uma mancha no chão. Foi naquele momento de negação patética e cambaleante que Eleanor Vance se levantou. Ela não se moveu com triunfo, mas com o propósito sombrio de uma cirurgiã prestes a realizar uma incisão final necessária. Este era o jogo final dela. "Meritíssimo," ela disse, a voz clara e cortante, ressoando com o comando absoluto da sala. "Não há erro, e acredito que posso lançar alguma luz sobre essa contradição aparente. Enquanto esperávamos os resultados de paternidade, mandei meu investigador cavar mais fundo, não no Sr. Ashford, mas no próprio documento, o anexo A." Ela pausou, deixando a declaração pairar no ar,
atraindo todos os olhos para ela. Ela tinha acabado de se oferecer para resolver o próprio quebra-cabeça que o juiz tinha apresentado. Acontece que, ela continuou, o Sr. Ashford estava contando uma versão da verdade, que é frequentemente a forma mais eficaz de mentir. Existe um E. Ashford nos arquivos de pacientes do Dr. Alistair Peterson, com um diagnóstico definitivo de azoospermia. Os registros são autênticos. A cabeça de Davis se ergueu de repente, um lampejo de esperança insana nos olhos. Ethan pareceu confuso, agarrando esse fiapo. Eleanor deixou o silêncio se estender por um momento. Uma peça magistral de teatro no tribunal, antes de entregar o golpe final devastador. No entanto, o nome completo do paciente não é Ethan. É Edward. Edward Ashford, o irmão mais velho de Ethan Ashford. A revelação pousou como uma segunda bomba, mais poderosa. Se o resultado do DNA tinha rachado a fundação, essa revelação trouxe todo o edifício corrupto abaixo. A cabeça de Ethan virou para Eleanor, os olhos arregalados com o pânico cru e primitivo de um animal encurralado. Ele tinha sido tão esperto, tão certo do esquema dele, nunca imaginou que alguém cavaria tão fundo. A voz de Eleanor era implacável, uma ferramenta de justiça pura. Edward Ashford e a esposa dele, como meu investigador confirmou através de investigações discretas, têm lutado com infertilidade há anos. É uma fonte de imensa dor privada para a família deles. Uma tragédia. E é uma tragédia que Ethan, parece, estava mais do que disposto a explorar. Ele obteve uma cópia do arquivo médico confidencial do irmão. Então, escaneou expertamente, forjando o próprio nome, data de nascimento e número de ID de paciente nos documentos e imprimiu. Criou uma falsificação perfeita e quase irrastreável. Ele não apenas mentiu para a esposa e para este tribunal meritíssimo. Ele armou a agonia privada do próprio irmão para ganho financeiro pessoal. A maldade pura e de tirar o fôlego do ato atordoou o tribunal inteiro num silêncio novo e mais profundo. Não era mais só mentira. Era uma violação, uma profanação da confiança familiar, um ato monstruoso de crueldade contra o próprio sangue dele. Mas por que ir a tais extremos? O juiz Thompson perguntou, a voz agora um sussurro baixo e horrorizado. Só o pré-nupcial não parece justificar um crime dessa magnitude. Porque, meritíssimo, nunca foi só sobre o pré-nupcial, Eleanor disse, a voz soando com convicção, enquanto colocava a peça final e mais feia do quebra-cabeça no lugar. A fortuna da família Ashford é gerenciada por uma série de trustes estabelecidos pelo avô do Ethan, um homem de valores, digamos, tradicionais. O maior desses trustes contém uma cláusula de linhagem sanguínea muito específica. Uma porção significativa do truste, uma soma superior a 30 milhões de dólares, deve ser imediatamente dispersa para o primeiro dos netos dele, a produzir um herdeiro masculino direto e legítimo. Ela se virou e apontou um único dedo firme diretamente para Ethan. Ethan Ashford não queria esse bebê, não só porque estava tendo um caso, mas porque ele acreditava, ou talvez a senhorita Rossi o convenceu, que provavelmente seria menina. Ele não podia arriscar. Uma filha não desbloquearia o grande prêmio. O plano dele era, portanto, tão simples quanto maligno. Usar a tragédia do irmão para marcar Amélia como adúltera. Acionar a cláusula de infidelidade para se divorciar dela por trocados e legalmente renegar uma criança que ele via como passivo financeiro. Ele ficaria então livre para casar com a senhorita Rossi e tentar de novo por um filho, garantindo toda a fortuna de 30 milhões para si mesmo. Ele não estava apenas abandonando o bebê. Ele estava friamente trocando a criança por um prêmio maior. O plano, agora exposto em toda sua glória sociopata, foi recebido com uma onda de nojo audível da galeria. Isabella encarou Ethan,
mas dessa vez não foi com raiva. Foi com a avaliação fria e de olhos mortos de uma financeira olhando para uma ação falida. O homem ao qual ela tinha se anexado não era um herdeiro rico e esperto à beira de uma fortuna. Era uma fraude, um criminoso e, pior de tudo, agora estava falido e desgraçado. O sonho dela de uma vida de luxo sem esforço tinha acabado de evaporar nas manchetes de tabloides e sentenças de prisão. Sem uma única palavra, ela se levantou. Alisou o vestido vermelho sangue, pegou a bolsa de $1000 e, com um olhar final de puro desprezo para o homem patético e chorando ao qual tinha amarrado sua carroça, se virou e saiu do tribunal. O clique-claque afiado e imperioso dos saltos dela no chão de mármore foi o único som. Cada clique era um prego sendo martelado no caixão da vida de Ethan. Ethan a observou ir, um lamento desesperado e suplicante escapando dos lábios dele. Ele tinha perdido tudo no espaço de 10 minutos. A amante, a credibilidade, a fortuna e a liberdade. Finalmente, ele desmoronou completamente. Ele colapsou para frente na mesa do réu, o corpo convulsionando com soluços dilacerantes. Mas não era o som do remorso. Era o lamento impotente e autocompassivo de um manipulador mestre que tinha sido total e completamente superado. O juiz Thompson olhou para baixo para o homem chorando, com uma expressão de nojo absoluto. Ele tinha visto mentirosos e trapaceiros nas décadas dele na bancada, mas a natureza fria e predatória desse esquema era algo totalmente diferente. Pegou o telefone na bancada e apertou um botão. Oficial, ele disse, a voz como granito, leve Ashford sob custódia por suspeita de perjúrio e fraude grave e coloque o escritório do promotor distrital na linha imediatamente. Diga a eles que tenho um caso que envolve falsificação, conspiração para cometer fraude e violação de leis de privacidade médica. É vitória garantida. 2 oficiais corpulentos se aproximaram. Puxaram um Ethan chorando e sem resistência de pé. Quando algemaram as mãos dele atrás das costas, o clique metálico selou o destino dele. Amélia encontrou os olhos dele uma última vez. Ela tinha esperado sentir uma onda de ódio, de alegria triunfante. Em vez disso, tudo o que sentiu foi uma pena profunda e cansada. Ele não era um monstro. Monstros eram poderosos. Ele era só um homem pequeno e vazio, tão consumido pela ganância que tinha destruído tudo, incluindo a si mesmo. Enquanto levavam ele embora, o terno caro dele agora parecia uma fantasia patética. Um único pensamento silencioso trouxe um sorriso fraco e triste para os lábios de Amélia. Ele tinha dado todo aquele trabalho, construído aquela montanha de mentiras e destruído tantas vidas, tudo na busca de um herdeiro homem. E a criança linda e inocente chutando gentilmente no ventre dela, aquela que ele tinha tentado apagar, era, como o ultrassom tinha mostrado para ela na semana passada, um menino. A história daquele dia no tribunal se tornou uma lenda discreta em círculos jurídicos. Um conto de advertência sobre ganância e a incrível resiliência da verdade. Ethan Ashford foi condenado por perjúrio e fraude, os crimes contra o truste da família adicionando anos à sentença. O irmão Edward, com o coração partido pela traição, cooperou totalmente com a acusação e subsequentemente cortou todos os laços. A família Ashford, envergonhada pelo escândalo público, fez um acordo extrajudicial com Amélia por uma quantia que garantiu que ela e a criança nunca passariam necessidade. Ela ficou com a casa na rua Sycamore, sua obra-prima, livre e desembaraçada. 2 meses depois, Amélia deu à luz um menino lindo e saudável. Ela o chamou de Lily Hope. Espera, não! Ela deu à luz uma menina linda e saudável. Chamou ela de Lily Hope. Lily pela vida nova que tinha florescido dos destroços, e Hope pela esperança que a carregou pelos dias mais sombrios. Ela vendeu a casa, não querendo que as memórias manchassem o futuro delas,
e se mudou para uma cidade costeira ensolarada para começar de novo. Focou na filha, na própria cura e no trabalho dela, que agora parecia mais significativo do que nunca. Projetou casas para famílias, espaços cheios de luz e amor, as próprias coisas que Ethan tinha tentado extinguir da vida dela. Ela nunca procurou outro parceiro. Descobriu que o amor que tinha pela filha, o apoio da irmã e o orgulho tranquilo da própria força eram mais do que suficientes. Tinha enfrentado o monstro e vencido, não com vingança, mas com dignidade tranquila e um laço inquebrantável com a criança que eles tentaram negar. A vitória dela não foi na queda de Ethan, mas na própria ascensão das cinzas, mais forte e mais completa do que nunca, com a filha linda, a prova viva e respirante da verdade, dormindo tranquilamente nos braços dela. E aí você tem uma história que prova que, mesmo diante da crueldade e engano mais calculados, a verdade tem um poder próprio. A jornada de Amélia de esposa despedaçada à mãe guerreira é um testemunho da força incrível que podemos encontrar dentro de nós mesmos quando temos algo precioso pelo que lutar. Você já testemunhou alguém subestimar completamente a pessoa que estava tentando destruir? O que você teria feito na posição de Amélia? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. A gente lê cada um deles. Se essa história de justiça e resiliência te emocionou, deixa aquele like maroto e compartilha com alguém que precisa de um lembrete de que a esperança pode vencer. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma outra história de verdade triunfando sobre mentiras. Valeu por me ouvir até aqui. Até a próxima!